escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho a seguir. Então, as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós estamos encerrando hoje, né? E eu espero que esse período, né, que a gente trabalhou, né, o Evangelho de Lucas, a gente, né, possa ter aprendido muita coisa, né? Porque eu aprendi muito. Mas, olha, entrando no capítulo, antes de entrar no capítulo 23, o capítulo anterior, 22, do 66 ao 71, a gente encontra Jesus numa sexta-feira de manhã, a última sexta-feira dele, aqui na terra. E aí o que aconteceu? Ele, logo que amanheceu, sexta-feira de manhã, ele foi para o Sinédrio, porque reuniu-se os escribas, os anciãos e os sacerdotes. Quem eram estes? O STF dos judeus. Tá? Então eles se reuniram e levaram. Sinédrio era uma espécie do fórum, Isso, é um Sinédrio, é um fórum, né? É um colegiado, uma coisa assim, nesse sentido. E Jesus foi levado ao Caifás. Quem que era o Caifás? O sumo sacerdote, o top principal deles. E é nesse contexto aqui que Pedro estava lá fora e que negou Jesus, tá? Minha garganta tá muito boa, não, vocês vão me desculpar. E aí Jesus entra, né, nesse sinédrio, e eles perguntam: se tu és o Cristo, dize-nos. Aí, o que Jesus falou? Se eu disser, vocês não vão acreditar. Aí ele falou assim: então tu és o Filho de Deus, né? Instigando, né? Aí ele falou assim: vós dizeis que eu sou. Pronto, gente, isso aí já é o máximo, então ele está condenado. Aí só que eles entram no 23, eles levam Jesus para onde? Para o tribunal, onde tem um governo romano. Pilatos é o governador de Roma, Pilatos. Levou para Pilatos. E aí que a gente vai ver uma coisa muito interessante, olha. Levantamos toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Porque falou, pronto, ele já falou que ele é o Cristo, blasfemou. Vão levar ele para Pilatos. E ali passaram, eu estou no versículo 22 do capítulo 23, tá? E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César. Olha só, gente, que mentira. Primeiro que ele estava falando que Jesus estava pervertendo a nação. Segundo que Jesus estava proibindo o povo de pagar tributo a César. Foi isso que Jesus fez? Não, né? Porque quando falaram para Jesus se era lícito pagar tributo a César, o que Jesus pediu para eles? Uma moeda. E falou assim: aqui ó, tá a esfinge de quem? De César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, não é não? Mas eles deturparam. Isso não é parecido com hoje, não, gente? Eles deturpam. Isso foi, essa deturpação da palavra de Deus, a gente tem desde o Jardim do Éden, né, não? Desde a fundação da Terra. Desde a fundação da Terra. Desde o Éden lá, Satanás então deturpou a palavra de Deus. Então é uma mentira que eles estavam contando. Agora vamos ver mais. Aí, e ele afirmando ser ele o Cristo Rei. Ele estava afirmando. Ele estava falando: se tu diz, você está dizendo. Não é? Olha o tanto de mentira, gente. Aí o que a gente pode ver aqui, ó? Que a mentira, ela sempre será a arma do diabo para tentar destruir e denegrir a imagem dos cristãos. O pai da mentira é o diabo. Sempre. É o pai da mentira, é o diabo. Não é? Então a mentira está sempre com o diabo para denegrir os cristãos.
Então, por isso que a gente tem que estar firme e viver dizendo sempre a verdade. Aí tá. Olha só, aí o Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? Aí o que Jesus falou? Eu sou? Não, tu o dizes. Aí falou: pronto. Aí Pilatos disse para os principais sacerdotes, né, as multidões: eu não vejo crime nenhum nesse homem, não. Não vejo, não. Quer dizer, aquilo para ele não... Entendeu? Não era crime, né? Não, ele estava dizendo: eu não vejo crime, não. Mas aí o povo continuou, né? Você não tinha dito não? É porque ontem eu cantei muito também. Então também. Aí eles disseram assim: mas ele alvoraça o povo, ensinando para toda a Judéia. Quer dizer, que Jesus era o quê? Um bagunceiro, não era não. Então chama Jesus disso. Não é? Aí Pilatos viu que ele era galileu, falou assim: olha, ele não está dentro da minha jurisdição. Então eu vou mandar para quem? Para Herodes. Mandou para Herodes. Esse Herodes, que vocês estão vendo aí no versículo 28, do versículo 23, esse Herodes, era o filho daquele Herodes o Grande, sabe aquele que construiu várias coisas enormes, tá? E esse Herodes era o mesmo que fez o quê com João Batista? João Batista. E aí, como ele estava ouvindo de Jesus, esse Herodes estava ouvindo as coisas que Jesus fazia, ele achou que João Batista tinha ressuscitado. Entenderam? Só que como não era João Batista, então ele estava curioso para conhecer quem é esse Jesus. Aí olha só, no versículo 8, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Ele se alegrou porque ele viu Jesus. Jesus, não, sabe por que ele se alegrou? Porque ele havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava tanto vê-lo fazer algum sinal. Ou seja, ele estava interessado em Jesus? Não. Ele queria show. Ele queria que Jesus fizesse milagre, curasse e tal na frente dele. Era isso que ele queria. Aí como Jesus, ele perguntava as coisas, Jesus ficou em quê? Em silêncio, olha. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Então, o silêncio é mais eloquente algumas vezes do que as palavras. Eu acho que, assim, em alguns casos, o silêncio mata mais do que as palavras, não é não? Melhor você ficar em silêncio, você está dizendo tudo. No silêncio. No livro Sérgio Quevedo, ele diz assim: não digas nada, se somente. Exatamente. Porque às vezes a palavra não diz nada, gente. Mas o silêncio, o seu testemunho, diz tudo, né? E aí, olha só. Chegando no versículo 12, já estou no 12, tá? Não, 11, vamos lá para o 11. Mas assim, os sacerdotes, eles continuavam acusando Jesus. Aí no versículo 11, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo. Olha só, Herodes já mudou. Ele não estava feliz de ver Jesus, mas só que Jesus não correspondeu à expectativa dele, que ele queria um show. Aí ele falou: então desprezou Jesus. E vestiu Jesus com um manto e devolveu para Pilatos. Ou seja, olha o que o poder faz, às vezes deturpa, né? Faz as pessoas terem uma maneira insana, não é? Aí vem lá, no versículo 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Ou seja, os dois estavam brigados. Na Bíblia não fala por quê. Mas naquele momento, ou seja, porque eles tinham um ponto em comum: condenar Jesus. Então, olha só, que interessante, pessoas perversas se unem para quê? Para militar contra o Evangelho. Não é não? Então, os dois tinham brigado. A gente não sabe por que eles brigaram. A Bíblia não fala, também não interessa pra gente. Mas eles se reconciliaram, olha só. Pessoas perversas se unem para militar contra o Evangelho. Por isso, a gente... Professora, primeiro, herói queria ver um espetáculo. Exatamente. Vai dar um show aqui, curar, etc. Depois,
Aí não aconteceu, você não achou graça nenhuma. Exatamente. Aí mandou para Pilatos. E Pilatos e Herodes possivelmente tiveram alguma inimizade política, né? Aí, diante do fato... Exatamente, é isso que eu estou falando. Herodes queria conhecer, se alegrou, aqui está escrito ainda, se alegrou de ver Jesus. Mas Jesus não correspondeu ao que ele queria, porque ele queria um show, né? Aí ele falou, é assim? Então tá, então vamos condená-lo, né? E ajuntou com o Pilatos. E aí então, manda para Pilatos de novo. Aí Pilatos ficou numa cruzilhada, né? E agora? Herodes não falou nada, eu tenho que resolver. A vida, né? A vida cristã é muito séria. Pessoas que conheceram o Evangelho, aparentemente eles fizeram a decisão ao lado de Jesus, foram batizados e caem nas trevas, vão conviver com pessoas nas trevas, praticar o pecado. Isso é muito perigoso. Você vê a situação de Pilatos e de Herodes. Eles caíram nas mãos do Deus vivo. Quer dizer, Deus não ia dar uma tarefa desse tipo para um filho seu. De maneira nenhuma nós acreditamos. E então a pessoa que se afasta do Evangelho, ela corre esse risco. Porque na Bíblia mesmo fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então nós que estamos crentes, a gente tem que se esforçar. Jesus disse que a gente deve se esforçar para permanecer no caminho. Exatamente. Porque nós não somos perfeitos, né? Todo dia a gente peca. A gente não pode viver em pecado. Mas fazer coisa errada a gente faz, porque nós somos humanos. A nossa natureza é essa. Mas a gente já tem Jesus para nos ajudar, nos perdoar, né? E a gente tentar não fazer aquilo mais, repetir. Não é isso? Porque a gente peca todo dia. Não tem ninguém que é santo todo dia. Não tem como. Só um que foi santo. Né? Né? Só um que é santo. Né? Vocês veem, Pedro andou com Jesus. Olha quantas coisas que Pedro já fez de errado, não é não? E assim mesmo, ele se converteu depois que Jesus ressuscitou, né? Vocês veem, né? Ele andou com Jesus. Porque tem muitas vezes tem pessoas que conhecem a Deus, tentam fazer o que está, mas não são convertidos. Não são, não. Entendeu? Não são. Então assim, a gente tem que realmente procurar a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o nosso modo de viver e procurar fazer o que é certo. Porque se a gente com Jesus com a gente, nós temos o Espírito Santo, não é? Porque é uma pessoa só. Então o Espírito Santo, ele está sempre nos acusando quando a gente faz coisa errada. Vai na nossa consciência. Imediatamente você fala, meu Deus, fiz isso aqui errado, meu Deus, me perdoa. Me ajuda a não fazer mais. Pronto. Se Judas tivesse se arrependido, ele não seria salvo? Sim. Seria. Mas o que ele arranjou? A forma mais rápida para resolver a questão. Ele não se arrependeu, se suicidou. Não é? Agora Pedro não fez uma coisa errada, ele negou Jesus 3 vezes. Gente, se ele andou com Jesus 3 anos, depois fala assim, você é um deles. Ele, não, quem é esse? Eu não conheço. Negou Jesus, não é? Ele negou Jesus 3 vezes, e Jesus falou que ele ia negar, porque Jesus já tinha visto. Né? Ele ia negar. E aí, quando Jesus entra, porque só Lucas que fala isso, quando Jesus está entrando lá para falar com o sumo sacerdote, o Caifás, Pedro estava ali embaixo, naquela varanda lá, né? Que ele negou Jesus. Jesus passou, só olhou para ele, gente. Eu acho que esse olhar foi assim, ó. Uma faca no coração. Ele derreteu. Então ele se arrependeu. Por isso que a gente tem o apóstolo Pedro. Com certeza. Não é? Bom, vamos para frente então. Então, ó, nós devemos estar firmes diante do que podem armar contra nós. A gente tem que estar firme.
firme e pedir a Deus discernimento, tá? Discernimento. Bom, Jesus então volta para Pilatos, e Pilatos então, ele tenta fazer a coisa certa, mas de uma forma errada. Ele quer soltar Jesus, mas a escolha foi de quem? Da multidão. Ele falou assim, então vocês escolhem aí. Era comum quando prendesse alguém, soltar um outro. E soltou o quê? Barrabás, que era a pior pessoa que existia ali, homicida, etc. E Jesus não tinha crime nenhum. Olha como é que o diabo faz, né? Bom, você vê a escolha dele. Sim. Se Pilatos, se Barrabás era um bandido, ele estava preso para a segurança das pessoas. E se soltasse o Barrabás, ele ia prejudicar, voltar para a casa do Cristo. No mínimo eles deviam estar pensando assim, a gente está fazendo força para ele sair, então ele vai ficar bonzinho. Não tem que existir isso, gente. Aqui no Brasil, no final de ano, ele solta um monte de gente para ir gente da família, eles não voltam e vão matar e roubar. Não. Gente, por isso que eu falo que assim, não tem nada novo. Não tem nada novo. Tá tudo aqui, tudo que está acontecendo hoje, está aqui. Não? De forma diferente, realidades diferentes, mas é tudo que está aqui. Bom, vamos andar um pouquinho. Então condenado Jesus ia ser crucificado, não é? Que era uma morte terrível, que era só para aquelas pessoas ruins mesmo, né? Jesus foi crucificado, né? E a gente vê o símbolo da cruz, né, gente? É o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente vai fazer a cruz, alguém começa a fazer a cruz assim? Não. Acho que não, né? A gente faz um tracinho de cima para baixo e assim, não é? Então, só da gente fazer isso já mostra que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, que estamos no mesmo nível, né? É o símbolo da cruz. Bom, Jesus, aí quem que ajuda a levar? Ainda pega um lá, né, para ajudar a carregar a cruz de Jesus, né? Um que estava passando lá, coitado. Que privilégio para esse homem. Pois mas eu não sei se na hora ele sentiu privilégio, não sei, né? Mas ele talvez não soubesse, né? E Jesus vai rumo ao Calvário. Aí ele é crucificado, a gente já sabe aquela situação toda, né? Dos dois malfeitores do lado. E aí uma coisa que a gente vê que Deus ainda dá segunda chance, no último momento. Mas para aqueles que ele sabe que vão converter mesmo, né? Não? Um ladrão foi condenado à morte, o outro foi salvo. No último momento, não precisou de levantar a mão na igreja, aceitando Jesus, aceitando atrás, entre aspas, né, gente? Ninguém aceita, ele que nos aceita primeiro, né? E segundo, não precisou ser batizado, já foi salvo. Porque foi o último momento, Deus concedeu o último momento para ele. Por isso que às vezes a gente assim, fala assim, fulano está doente, mas ele não é crente. Vamos orar por ele, porque Deus pode tocar no coração dele. Uma coisa que eu ouvi de um missionário, e sempre fica isso na minha cabeça. Quando Deus quer, Deus salva. Deus salvou vários muçulmanos através de sonho. Não chegou a palavra, eles não viram, mas eles sonharam e se converteram. Então Deus tem poder para isso, não é? Bom, vamos lá para o capítulo 24. Olha, nós não pregamos um Deus, Jesus Cristo, que esteve vivo e está morto. A gente não prega esse Cristo. A gente prega o Cristo que esteve morto e agora vive pelos séculos dos séculos. É esse Cristo que a gente prega. Né? Por isso que a gente tem a cruz vazia. Ele não está ali mais. Tem um túmulo vazio. Quando alguém vai visitar Jerusalém, Faria não está aqui hoje, eu não sei se ele visitou Jesus. Mas alguém mais aqui já foi em Jerusalém? Pastor, que foi pastor? O senhor chegou a visitar, pastor? Uhum. O túmulo não estava vazio? O senhor entrou no túmulo? Não. Mas estava do lado de fora, mas vazio, não é? Então, agora, quando a gente vai visitar um túmulo de alguém importante, está fechado lá, não está? Está fechado, porque ali está alçado, então só a terra ali, não é? Mas Jesus não, Jesus ressuscitou. E apareceu, olha só como é que Jesus
mudou Lucas coloca isso bem claro, né? Porque as mulheres eram pessoas também discriminadas naquela sociedade. E Jesus permitiu o quê? Que as mulheres fossem as primeiras a ter a notícia de que Jesus ressuscitou. Foi. Então elas chegaram lá e apareceram 2 anjos. Olha, se eu tivesse lá um anjo para mim já era bastante, né? Mas 2 anjos, só Lucas que fala 2 anjos, os outros evangelhos não. Se me aparecesse um anjo ali para falar, eu acho que eu caía dura. Agora apareceram 2 anjos para Maria. Aí as mulheres lá, né? Falaram assim, o que vocês estão procurando aqui? Não está mais aqui o que vocês estão procurando. Aí, gente, nada fica barato, não é isso? O que a sociedade começou a criar? Mas Jesus foi colocado em outro túmulo. Outros falavam assim, não, os discípulos roubaram o corpo. Ou então falou assim, não, Maria foi no túmulo errado. Eles começaram a criar um tanto de coisa, né? Mas Jesus apareceu para elas, apareceu para os discípulos, mostrando que a esperança está aí, gente. Eu estou aqui, eu não falei que eu ia ficar com vocês até a consumação dos séculos? Acabou o século? Não. Então estou aqui. Jesus é fiel nas suas promessas. Ele é fiel. Nenhum santo que foi canonizado, né, com respeito aos católicos, mas nenhum santo fez promessa. Alguém sabe de alguma promessa de algum santo? Não. Ele está vivo aqui para poder cumprir? Não. Né? Igual o pastor fala, a gente tem respeito pela Maria, sim, respeito pela Maria. Mas ela fez alguma promessa para a gente? Não. Agora, Jesus fez muitas promessas e ele é fiel, ele cumpriu e está cumprindo as promessas. Vai cumprir outro nome maior. Cada vez mais na nossa vida, né? E aí, olha só, o apóstolo Paulo, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vazia, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu queria destacar os discípulos de Emaús. É lindo esse texto. Os discípulos de Emaús. No versículo 13, do capítulo 24, último capítulo. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, né, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 60 estádios. Eles iam conversando a respeito das coisas que aconteceram. E aí, aconteceu que quando eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Eles sentiram alguma coisa diferente, né? Porque lá na frente eles comentam com os discípulos. Eles sentiram o coração arder, mas eles não sabiam o que era, porque eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E por quê? Os olhos deles estavam impedidos, fechados de o reconhecer. Então, quantas vezes nós estamos caminhando pela nossa vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. E aí, depois a gente vai voltar nesse pedacinho, tá? Eu só vou encerrar aqui. Versículo 50, a ascensão de Jesus. Lembra que eu falei com vocês que Lucas é o evangelho mais completo? Porque ele começa com o nascimento de Jesus e vai até a ascensão. Lembra disso? Sim. Os outros evangelhos não. Ou fala do nascimento, outro fala da ascensão. Mas Lucas não, vai do nascimento até a ascensão. Completo, né? E aí a ascensão de Jesus, olha só, quando os discípulos, quando ele foi elevado ao céu, olha, então se levou para Betânia. Betânia, gente, eu fui pesquisar aqui, fica perto do Monte das Oliveiras. Olha só, um monte em que Jesus estava angustiado, prestes a chegar o momento dele ser crucificado. E aí, nessa cidade, Jesus foi assunto aos céus, né? E aí, então, eles, os discípulos, adorando. Então, o que a ascensão trouxe? Adoração. Voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria.
e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Louvor. Então, olha, essa notícia que nós temos, que eles viram Jesus subindo para o céu, é adoração, alegria e louvor. Então, a vida cristã não pode ser uma vida triste por causa disso. Mas nós somos humanos. No mundo, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Temos, todos os dias. Vem uma coisa que você acha que venceu aquilo, vem outra, é igual joga uma coisa atrás da outra. Não é não? Jesus também. A facilidade. Exatamente. Agora, olha uma coisa interessante, gente. Lucas começou o evangelho em que cidade? Muito bem, um de cada vez. Jerusalém. Vou imitar o pastor. Jerusalém. Aonde? No templo. Não foi? Porque se vocês olharem aqui, ó, fala das tradições referentes a João Batista. O pai dele estava onde? No templo. E olha lá, o final de Lucas. Eles estavam em Jerusalém porque eles estavam no templo. O templo era em Jerusalém. Então Lucas começa com Jerusalém no templo e termina em Jerusalém no templo. Olha que legal. Bacana, né? Gente, eu fiquei assim, fascinada com Lucas. Mas maravilhoso mesmo. Lucas é maravilhoso. Por quê? Porque ele falou da vida de Jesus, contou a vida de Jesus. E vocês viram quantas coisas que a gente aprendeu? Né? Então aí eu até pedi licença para a Silvana, que eu fiz um resumo. E vocês vão receber agora. Vou pegar a nossa bibliotecária, a nossa Mônica. Ela vai passar para vocês o resumo e a gente vai falar. Resumindo. Mas eu me dá uma mais. Mas isso é por quê, gente? Ó, é meu jeito. Completa. Vai levando a régua. Olha onde você está colocando essa régua, lá em cima. Olha aqui, vocês se lembram que quando eu terminei a lição domingo passado, eu fiz uma pergunta para ficar na semana. Eu sei que foi bem tumultuado, eu sei que vocês não vão lembrar, não vou constranger ninguém a me responder, mas a pergunta foi: o que você está deixando de viver por causa do medo, da falta de fé e da falta de esperança? E aí, eu resumo esse livro com a outra pergunta: como você tem caminhado pela vida? Depois de tudo isso que a gente viu de Lucas, da vida de Jesus. Então vamos ver. Como você tem caminhado pela vida? Contando para Deus seus medos e fracassos? Porque o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada e nos damos paz. Agradecendo a Deus por suas vitórias, mesmo que sejam pequenas. Gente, vitória é vitória. Não é pequena nem grande, porque tem gente que fala assim, se o mundo vê assim, Vitória ganhou não sei quantos milhões, né não? O outro lá que teve um resultado bom no seu exame. É uma vitória, tudo é vitória, não é? Não existe para Deus grande nem pequeno, é um momento. Então a gente tem que dar a Deus glória, agradecer a Deus por qualquer vitória. Se eu conseguir fazer isso hoje que eu estava querendo fazer, eu consegui fazer, é uma vitória. Tá, tudo é uma vitória na vida da gente, não é? Professora, eu tenho entendido que eu não estou podendo dirigir, então estou olhando de hoje. Então quando eles vêm rápido, você agradece a Deus, porque vem rápido. É uma vitória que eles vêm rápido. Gente, até tem gente que acha assim, eu só posso falar para vocês, porque se eu falar isso para alguém, é lógico que eu faço, comento, né? Mas tem gente que não crê muito em Deus, então acha que assim, nossa, é normal. É uma coisa, né? Acha assim, é uma coincidência, mas eu já falei que para o crente não tem coincidência, tem cristocidência. É cristocidência. Então, se eu acho um lugar, gente, impressionante. Se eu vou num lugar, preciso de uma vaga, eu falo, meu Deus, eu preciso de uma vaga. Às vezes eu nem estou pedindo. Aparece a vaga, eu falo, graças a Deus eu achei uma vaga. Gente, é que são pequenas coisas, tá? Não é que a gente é assim, como é que fala?
Fugiu a palavra aqui. Fanático. Fanático nisso não é não. É porque a vida de Deus, ele conduz a vida da gente. Mas se ele sempre não obedecer pequenas coisas, não vai ser grandes coisas. Ué, não é? Como você tem caminhado pela vida, acordando e buscando a presença dele em primeiro lugar? Gente, a primeira coisa que eu ouvi isso uma vez, e eu tento, né, exercito isso na minha vida, é acordar e falar bom dia, Senhor. Eu também faço. Antes de dar bom dia para qualquer membro da nossa família, bom dia, Senhor. Quando eu faço isso, professor, comigo o dia fica difícil. Se a gente, porque o que Jesus ensinou? Que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, não é? Se a gente não busca a presença de Deus de manhã, a gente não acha tempo, não vai achar tempo para ele durante o dia, não. Não vai, não. Né? Porque outras coisas, o diabo vê como é que é a nossa vida, vai colocando coisas. Quando chegar à noite, você começa a orar, dorme nos braços do Pai, de manhã você diz amém. Não é não? Então vamos lá. Como você tem caminhado pela vida, percebendo o cuidado de Deus em cada detalhe de sua vida, na natureza, na circunstância. Gente, de manhã, desculpa dar um exemplo meu também, mas de manhã eu abro a porta para o cachorro ir lá fora. Quando eu olho para o céu, É lindo. gente, outro dia me mandaram, eu vi a lua, na hora que eu saí daqui da igreja. Saí daqui da igreja uma quinta-feira. A lua com uma estrela na ponta. Vocês viram isso? Eu vi. É lindo, né? Eu acho lindo. Eu falei, nossa, eu querendo fotografar, mas não dava. Como é que eu dirigi, fotografar, parando? Não dava. Aí eu recebi de alguém. Eu falei, obrigada, senhor, tá vendo? Eu queria uma foto da lua e eu consegui sem pedir. Chegou no piso, professor, que graça, né? Mas assim, a gente observa, às vezes a gente vê aqueles documentários de cidades maravilhosas que existem esses países lindos, maravilhosos. Eu fico olhando a natureza lá, aqui naquelas cachoeiras, aquelas montanhas, eu amo montanha. Às vezes eu chego e fico parada aqui olhando a montanha, eu adoro. Aí eu fico olhando e fico, meu Deus, como é que Deus é perfeito? Como que Deus é perfeito? Só de você pensar e falar isso, você já está louvando a Deus. Só não vê, a mineração acaba com as montanhas, mas Deus faz outra montanha e nasce outra vez. Exatamente. Como você tem caminhado pela vida? Ficando 10 minutos em silêncio sem pedir nada, só sentindo a presença de Deus? Você já experimentou? Ficar um pouquinho em silêncio, assim, só experimentando a presença de Deus sem falar nada? É muito bom, gente. Colocando seus sonhos diante de Deus para que Ele me mostre sua vontade. Colocando os sonhos diante de Deus, falando, Senhor, esses sonhos aqui são meus ou são teus? Porque se são teus, me ajuda a realizar. Se não, tira de mim. Uma coisa que eu ouvi uma vez que fala assim, olha, se eu tenho um desejo, se for da vontade de Deus, Deus vai me ajudar a realizar. Se não, Deus vai tirar esse desejo do meu coração. É isso mesmo, né? Como você tem caminhado pela vida? Pedindo a Deus força e fé para perdoar quem me feriu? Lembra que a gente viu lá os discípulos pedindo a Jesus, aumenta-nos a fé? Foi porque Jesus está falando do perdão, que é difícil, não é uma coisa natural, não. Não é uma coisa natural. Se a gente não tiver força, a gente não consegue. Força e fé em Deus. A gente não Aí Pedro cortou ele do soldado e Jesus foi lá e curou. Como você tem caminhado pela vida, aproveitando as oportunidades para testemunhar e falar do amor de Deus? Em muitas circunstâncias, o exemplo da gente fala mais alto. Em outros, você tem que dar uma palavrinha. Mas sempre a gente lembrando de que não somos nós que vamos convencer a pessoa. É o Espírito Santo de Deus. Como você tem caminhado pela vida, pedindo a Deus para alinhar seus pensamentos à sua vontade? Ele abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. E a última, como você tem caminhado pela vida, buscando no estudo da Bíblia, conhecer mais de Cristo e viver uma vida que lhe agrade? O Senhor nos encontra na exposição da Palavra de Deus. Gente, é aqui que a gente vai conhecer a Deus. E cada vez que a gente lê, mais a gente aprende. Ah, mas eu não estou ouvindo Deus falar. Lê a Palavra de Deus em voz alta. Vai ouvir. Né? Um pastor disse uma vez, lê em voz alta. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Né? Então, que a gente possa, né?
através desse estudo, eu espero, né, que a gente possa estar sempre se lembrando, né? Jesus veio com alegria, né? Todos se alegraram, os anjos, pastores, e Jesus foi assunto aos céus com alegria, porque é a nossa esperança de que Ele está conosco e sempre estará até a consumação dos séculos. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Amém. Deus nos abençoe. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.